programa, Cláudio Osório. Muita gente mistura essa ciência com esoterismo, com superstição, com decoração. Afinal, por onde a gente começa a falar com o Feng Shui? Bom, vamos pelo princípio, né? Afinal, são 5.000 anos de história. O Feng Shui nasceu na China como uma técnica de observação onde os pensadores que eram mantidos pelo governo imperial eram contratados para analisar a natureza. Eram tipo filósofos? Exatamente, né? Eles que iam reconhecer onde que existiam pontos que eram favoráveis ao governo para se manter no poder. Exatamente, interpretar a natureza. Em cima disso foram se compilando dados e surgiu o Feng Shui, né? Inicialmente aplicado somente para o poder. Então a origem do Feng Shui já começa diferente do que as pessoas colocam. O objetivo dele era manter o império o mais forte possível. Né? Então, em determinadas épocas do ano, o imperador mudava de lugar dentro do palácio para se manter sempre num local próspero. Olha que fantástico. Essa é a origem. Então. Daí que vem o Feng Shui. E, obviamente, que as exigências começaram a aumentar e as informações foram sendo enriquecidas. Então, astronomia, astrologia, geomancia, geologia foram agregando e formando o que hoje a gente conhece como o verdadeiro... Aqui no Brasil a gente fala Feng Shui para não ficar complicado, mas como você falou, está correto. Na China existem vários dialetos. Então, Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui são as formas que seriam o mais correto. Exato. É importante a gente compreender que não existe essa questão do esotérico lá para eles. Isso que foi vendido para nossa ideia... Não tem nada ligado ao espiritual. Não, exatamente não. O que aconteceu, houve uma confusão. Quando o Feng Shui surgiu aqui no Ocidente, ele entrou por uma técnica que é budista, que é conhecida como técnica do chapéu preto, mas na China isso não é reconhecido como Feng Shui. Já é uma ocidentalização. Isso, exatamente. A origem já é um pesquisador da Austrália que desenvolveu uma técnica simples, que é aquela de você chegar na casa e achar o cantinho do amor, o cantinho do dinheiro. Isso não é Feng Shui, de acordo com quem trabalha com tradicional Feng Shui ou pelo governo imperial da China, não reconhece como Feng Shui. Isso é uma técnica budista de harmonização de ambientes. E como é que a gente separa esse errôneo e realmente do preciso, do certo? Eu gosto de dar umas ideias. Por exemplo, você tem algumas dicas na sua casa, coloque um espelho em frente à porta que afasta energia negativa. Isso é impossível, porque o espelho não vai saber o que é bom e o que é ruim. Né? Então, pendure um cristal na frente da porta do banheiro que a energia negativa fica lá dentro. Mas o aroma segue saindo. Então, não funciona. O Feng Shui é uma coisa lógica, ele parte de questões de organizar. Você chega numa sala, o sofá está disposto de um jeito correto, que recebe as pessoas, isso é um bom Feng Shui. Você pega um quarto de dormir, coloca a cama, não abaixo da janela, coloca numa parede onde você, dormindo, consegue ver a janela e consegue ver a porta de entrada. Então você está num ponto de poder, você controla a janela e controla a porta. Isso é o autêntico Feng Shui. É coordenar essas formas. Num escritório, favorecer o chefe, colocar ele no ponto mais nobre, aumentar a guarda da cadeira dele. Né? Então isso são informações do que é o autêntico Feng Shui. E existem, lógico, técnicas mais aprofundadas, que aí tu para de trabalhar só na forma e aí faz um levantamento da disposição geográfica do imóvel, em que ano o imóvel foi construído, que aí sim você está falando nas técnicas mais avançadas de Feng Shui, que é com que eu trabalho atualmente. O que temos aqui que eu estou super curioso e o pessoal em casa deve estar mais do que eu? Lopan. É uma bússola chinesa. Tá? Essa aqui é um instrumento do consultor de Feng Shui. O que ele vai fazer? Digamos, eu vou lá na sua residência, vou parar na frente da residência e com essa bússola vou identificar qual direção que ela está posicionada. É uma agulha magnetizada? Exatamente. É uma bússola exatamente como essa no centro dela. Tá? A diferença é que essas informações que estão contidas em cada um desses anéis aqui é o que interessa para mim. Ah, porque isso aqui é móvel. Exatamente. Ok. Tá? Então essas informações eu vou fazer a leitura, vou conjugar alguma dessas tabelas e saber onde é que é o melhor lugar para que eu tenha água dentro da casa. Aonde é o melhor lugar para ter plantas dentro da casa. Então, dentro disso eu vou montar um projeto, que é um projeto base para uma decoração. Eu não vou fazer a decoração do lugar.
Isso é importante. É uma distribuição. Uma distribuição. Agora, por exemplo, numa casa, num apartamento que já está construído, Sim. fica um pouco difícil. Exato. Vamos dizer que seria melhor aplicar isso no projeto de construção. Se for fazer dessa forma, realmente é melhor, porque você evita uma série de erros. Quando você fala na parte histórica que ele foi desenvolvido para manutenção de poder, já ouvi algumas pessoas comentarem, ditos especialistas em Feng Shui, que também poderia salvar até casamentos. Tem alguma coisa a ver com essa vivência diária? Na verdade, o que acontece, existem alguns... Por exemplo, um exemplo que dá para pegar lá na China agora, que a gente pode chegar nesse assunto, na frente do Banco da China, eles compraram uma área e construíram uma pracinha lá. Por quê? Nós partimos do princípio que no Feng Shui, toda a frente da residência, é importante que tenha uma paisagem interessante, que a gente chama de fênix. Né? Fênix. Que vem já da cultura grega, que fala daquela ave que foi queimada e ressurge das cinzas. Então é como tem que ser nosso dia a dia. A gente leva um tombo e ressurge e segue adiante e vai conquistando cada vez mais. Então, para que esse banco continuasse crescendo e tivesse uma boa fênix, eles compraram um terreno da frente e construíram uma pracinha. E o banco está crescendo. Está obtendo bons lucros. Então, essa questão do relacionamento também. Às vezes, dentro de casa, existem elementos que podem vir a causar atritos. Um exemplo fácil das pessoas compreenderem. Você tem uma viga exposta dentro de casa. Imagina um bloco de ar entrando na casa. Quando chega exatamente naquela viga, ele é comprimido. Né? Ele vem, bate ali e leva a compressão. Não circula. Não circula. Né? Então, exatamente naquele ponto, se alguém estiver sentado ali embaixo, claro que isso com a questão do tempo, né? Aquela coisa que teu escritório está ali embaixo, tua mesa está ali embaixo, normalmente essa pessoa vai cansar mais rápido. Porque naquele ponto existe um ponto de pressão do ar. Perfeito. Essa influência tu vai sentir com o andamento. Você está ali ocupando aquilo há quantos meses já sentado embaixo daquele ponto. Uma cama com uma janela nas costas é terrível. Por quê? Tem gente que vai dormir. Mas eu durmo, nunca tive problema. Eu sempre faço a proposta. Então, durante essa semana, você vai mudar a posição da cama e aí no final de semana a gente conversa. Normalmente a pessoa nota que dormiu melhor. O que acontece? Passa um carro, joga o farol para dentro da janela, passa o som de pessoas caminhando na rua, você está assistindo o jornal e dá a notícia, mesmo que não tenha aqui, mas dá a notícia de bala perdida. Todas as informações ficam agregadas. Armazenadas na sua cabeça e você... Então você sabe que... Reage com isso. Reage. Você sabe que aquele ponto da janela é um ponto mais frágil. Você já fez consultoria para a construção de um motel, por exemplo? Eu não fiz, mas tudo tem motivo. A questão dos espelhos, a questão da cama redonda, são tudo fatos... Procedem? Procedem. A questão do espelho é assim, aumenta a luminosidade. Quanto mais luz, a gente diz que é um ambiente mais yang, ou seja, mais quente. As camas redondas, as formas sem arestas, são formas mais favoráveis a relacionamentos. Né? Não existem cantos a serem aparados. Então, realmente procede. Já diria o rei Arthur com a sua tábua redonda. Exatamente, né? Para tentar dar uma melhorada no ambiente, ele já não botou nada quadrado ali. Beleza. Cláudio, como é que as pessoas interessadas em acertarem esse conhecimento e a sua vivência para melhorar a sua vida com Feng Shui, como é que elas entram em contato com você? Através do meu site, que é o osorio.com.br. Tá? E ali tem todas as informações sobre a minha formação, sobre há quanto tempo eu trabalho com o Feng Shui. E também dá para manter contato por ali, telefone, e-mail, e a gente rapidamente entra em contato. Maravilha, gostei. Grande Obrigado prazer. pela tua presença aqui no Eu que Momento agradeço. Temperado. Não posso deixar de agradecer aqui a Ótica Montreal, que fornece as armações Ray-Ban e as lentes Transitions usadas por esse apresentador. E você fique ligado que vem mais assunto interessante no programa de hoje, gravado aqui no restaurante Estação 261, em Jurerê Internacional. Fique ligado. Feng Shui. Beleza? Gostei, hein? Essa bússola aqui tá contando pra mim. Será que eu tô tão energizado assim? Beleza.